Bom dia a todos. Bom, é uma alegria estar aqui hoje com vocês mais uma vez. É o nosso, acho que, se não me engano, terceiro webinar sobre o selo de conformidade, dessa vez focado na série 3000, que é destinada aos correspondentes cambiais. Inicialmente, os correspondentes cambiais enquadrados no inciso 1 da Resolução 3974, né? Ou seja, aqueles que fazem operações em moeda em espécie ou em moeda de espécie até US$ 1.000, né? Ou por meio de outras formas até US$ 3.000. Então, vamos estar aqui hoje, além eu próprio, né? Meu nome é José Augusto Varanda, não esquecendo de me apresentar a vocês, nem todos me conhecem. Sou consultor da Abracan, trabalhei no Banco Central e depois de aposentadoria passei a prestar consultoria e já há alguns anos faço esse trabalho junto à Abracan. Participei de toda a parte de elaboração, desenvolvimento, né, desse mecanismo do selo de conformidade e tem acompanhado a sua evolução aí no dia a dia. Teremos também a participação do Cláudio Peixoto, que é sócio da Mazars, né, a empresa de auditoria responsável pelo selo de conformidade da Abracan, e também teremos depoimentos do senhor Wilson Meto, que é diretor de riscos e compliance do Banco da Ecoval, e do senhor Sebastião Bordion, que é gerente, né, da equipe de PLD do Banco da Ecoval. Desculpe, eu acho que eu mencionei errado o nome do banco do Wilson Meto, é o Rendimento, né? Não sei se eu fiz a confusão. Então, o senhor Wilson Meto é o diretor de riscos e compliance do Rendimento, e o senhor Sebastião Bordion, do Banco da Ecoval. Eles vão nos trazer aqui depoimentos, né, sobre a questão do selo na visão, né, de ambas as instituições. Bom, nós vamos aí, durante o tempo de apresentação, vamos tentar limitar ao máximo esse tempo para que vocês possam fazer as perguntas. Essas perguntas devem ser inseridas aqui no Q&A, né, que está à disposição. Vocês já podem ir inserindo, nós, ao final das apresentações, vamos iniciar respondendo. Não pretendemos fazer a informação de quem é o autor da pergunta, então vocês podem ficar bem à vontade para fazer isso, que nós vamos tratar isso anonimamente. E aquelas perguntas que eventualmente não puderem ser respondidas, né, se nós tivermos um número maior de perguntas que não der tempo de responder, nós vamos enviar depois por e-mail, quando vocês receberem, então, o retorno da Abracan, né? Inclusive, normalmente nós mandamos o vídeo com as apresentações, vocês vão receber também o complemento, eventual complemento das perguntas que não tiverem sido respondidas. Então, sem mais delongas, eu passo aqui a fazer a apresentação, que é a apresentação do mecanismo do selo, né? E depois, em seguida, o Cláudio falará com mais detalhes sobre como é que é o procedimento, né, de auditoria junto à Mazars. Então, essa apresentação já foi feita para as outras séries, aqueles que já assistiram não terão grandes novidades, mas é importante que a gente alinhe, né, o entendimento em torno desse mecanismo. Bom, o selo ele foi desenvolvido no âmbito de um fórum criado pela Abracan e o Banco Central, com a participação de bancos associados à Abracan, bancos que dão basicamente o suporte, né, ao mercado de câmbio, as corretoras e aos demais agentes que operam nesse mercado.
Ele teve como referência justamente a nova norma de PLD editada pelo Banco Central, a Circular 3978, que começou a vigorar justamente no dia 1º de outubro do ano passado, e foi exatamente nesse mesmo dia, não foi uma coincidência, mas foi planejado, né? Foi feito o lançamento do selo, e já a partir, então, de 1º de outubro, nós começamos a definir um cronograma que nós vamos mostrar mais à frente, com as 3 séries que foram ajustadas para o selo. Falando um pouquinho, rapidamente, sobre a 3978, né, é importante ressaltar que ela trouxe um enfoque novo, né, em relação aos controles e procedimentos de PLD, com muita ênfase, inclusive, na efetividade, né, desses controles. Então, a circular passa a ter uma ênfase muito forte na abordagem baseada no risco, né, e deixa com que a instituição defina, inclusive, quais são o seu apetite a risco, como ela vai efetivamente tratar a questão interna da sua análise de risco, mas que tudo isso tem que ficar muito evidenciado em políticas, em procedimentos, nos controles, né, para que possa, de fato, haver uma administração correta, né, dessa política baseada no risco. Havia, né, e há uma percepção, né, de que a atuação do Banco Central seria ainda mais enérgica, cobrando essas novas práticas. E, para isso, também, em função da necessidade de um alinhamento integral às recomendações do GAFI, que já vinha cobrando essas novas práticas, né? E como nós teremos aí uma avaliação do Brasil, né? Então, o GAFI fará uma avaliação do Brasil, era importante que, de fato, o nosso setor, o mercado de câmbio, tivesse completamente alinhado, sob pena dele vir a ser depois ainda mais penalizado, né, com a cobrança dessas novas práticas. E nós percebemos que boa parte do mercado estava enfrentando dificuldade para se ajustar a essas novas regras, o que é natural, porque as regras realmente foram assim inovadoras e trouxeram uma responsabilidade maior para cada instituição. Bom, então, definido então a questão do selo, alguns pré-requisitos foram colocados desde o início. Primeiro, que deveria ser feita essa aferição por uma empresa de auditoria independente, não seria a própria Abracan ou qualquer outro órgão que faria isso, né? Teria que ser uma empresa de auditoria independente e que tivesse posicionada entre as principais do mercado. E, para isso, foi feito um rigoroso processo de seleção. E a Mazars, então, foi a empresa selecionada. O segundo pré-requisito é que houvesse realmente uma garantia de um baixo custo para esse processo. Nós sabemos que uma auditoria efetuada por uma empresa de reputação no mercado é cara, né? Então, a gente precisaria conseguir, né? E aí a escala foi importante para conseguir isso, e por isso também concentrar numa única empresa, né? Então, conseguimos aí os valores que estão divulgados lá no nosso site, né? Que são bastante, vamos dizer assim, razoáveis, né? Em função do trabalho que é feito. E isso também garantiu a uniformidade e isonomia do processo, quer dizer, uma só empresa seria muito mais fácil que a gente pudesse ter um processo também único, né? Quer dizer, a mesma exigência aplicada a todos de igual forma. É muito complicado quando você tem aí um processo, por exemplo, dois professores diferentes fazendo a revisão da mesma prova podem chegar a notas diferentes, né? Então, era muito importante que houvesse uma régua única nesse processo.
Os principais objetivos foram de garantir o integral alinhamento, né, a circular 3978, como já foi falado, e também estimular, né, a adoção dessas boas práticas. Assessorar as instituições na assimilação dessas práticas. Então, essa auditoria ela tem sido feita, pelo menos nesse primeiro ciclo, com uma visão, né, também de assessoramento, ou seja, dado prazo para que a instituição ou a entidade faça eventuais ajustes, são feitas, vamos dizer assim, a Masar passa, né, uma série de indicações do que precisa ser feito. Então, é um processo diferente de uma auditoria normal, onde normalmente só é solicitado o cumprimento daqueles requisitos e não há um período para ajuste, não há nenhuma possibilidade de se fazer alguma melhoria. Há também uma necessidade, né, de evidenciar para o mercado a adoção dessas práticas, né, tanto o mercado nacional como o mercado internacional e aos próprios clientes, né. Isso a gente já percebe hoje, o selo já está trazendo, né, essa forma do mercado entender que aquela instituição ou aquela entidade correspondente ele está aderente às boas práticas. Então, o selo já está, né, cumprindo esse objetivo. E, por fim, eliminar a concorrência desleal por parte dos agentes que operam com menor custo de observância, que sempre foi um problema nesse mercado. E acho que, na maior parte de qualquer mercado, né, aqueles agentes que operam à margem, eles sempre levam vantagem. Então, a ideia é sempre a gente estar tentando eliminar essa concorrência desleal. Para que a gente pudesse fazer uma abordagem gradualista, né, foram estabelecidas 3 séries. Na série 1000, destinada aos bancos, série 2000, às corretoras, CTVMs e DTVMs, e na série 3000, justamente destinada aos correspondentes cambiais, como eu falei lá no início, aqueles enquadrados no inciso 1 do artigo 9º da Resolução 3954, desculpa. Os demais correspondentes ainda serão tratados em séries específicas, que ainda não foram regulamentadas. Foram definidas, então, as etapas, né, baseadas especialmente na questão da nota obtida, né, na auditoria. A nota mínima é 9, foi estipulado no regulamento 9, já que é importante, né, que haja, de fato, um cumprimento praticamente integral, né, da norma. A validade é de 1 ano, ele precisa ser renovado a cada ano pelo mesmo processo, e foram dados prazos, né? No caso dos correspondentes, o prazo foi dado até 31 de dezembro, né, para obtenção do selo. Agora, se a nota mínima não for atingida, ainda haverá uma segunda etapa, uma segunda chance, né, para aqueles que não tiverem conseguido atingir a nota mínima nesse processo de mais 90 dias. Então, foi dado 1 ano para todas essas 3 séries, né, para os bancos, para as corretoras e para os correspondentes, para que pudessem fazer o ajuste. Então, como essa primeira etapa foi de 9 meses, né, nós teremos ainda mais 3 meses para a segunda etapa. Agora, essa segunda etapa só para aqueles que, de fato, passarem na primeira, não conseguirem obter o selo na primeira etapa, ou seja, tiverem se submetido ao selo e não tiverem conseguido obter por alguma razão, eles ainda terão essa segunda chance. Aqueles que não se habilitaram nessa primeira etapa, eles não terão selo. Então, já poderão sofrer questão de interrupção de contrato, caso isso aconteça. Então, o cronograma que foi definido, né, como eu falei lá no início, no dia 1º de outubro, nós tivemos aí o lançamento do selo, já iniciando o prazo para obtenção da série 2000. 1º de fevereiro iniciou a série 1000 e 1º de março a série 3000, com
final do prazo, agora em 31 de dezembro. A expectativa, então, e que está sendo cumprida, né, em torno do selo, é uma atuação conjunta, né, do sistema financeiro. Justamente a questão dessa atuação, né, com base na abordagem com base em risco, né, o selo passa a ser um fator de segurança e de mitigação desses riscos. E isso, para viabilizar essa abrangência, essa ação tem sido discutida, tem sido levada, já foi levada a todas as principais associações de classe, como a FEBRABAN, BBI, a BBC, a Ancord, né? E hoje o mercado já tem um bom conhecimento, aceitação e até, vamos dizer assim, está sendo cobrado, né, efetivamente o selo. E os benefícios são mútuos, né? Todos vão ganhar com essa mitigação de riscos e especialmente com a eliminação das práticas assimétricas, né? Hoje nós já temos como resultado, né, 15 bancos já certificados, 60 corretoras, quer dizer, praticamente quase 100% das corretoras certificadas, e 12 correspondentes. Então, esses números mostram que o número de correspondentes ainda é baixo. Nós temos, além desses 12, vários que estão já em processo, né? Esse aqui é o número de correspondentes que já obtiveram o selo. Temos vários aqui em processo, mas ainda, considerado o número global do mercado, esse número ainda é baixo. Isso nos preocupa, né? Bom, o regulamento, falando aqui muito rapidamente, porque o Cláudio vai passar isso com mais detalhes na apresentação dele, mas basicamente os requisitos são aferidos, primeiro, a questão do cumprimento de exigências contratuais, né, que estão previstas na 3954, então tem vários itens que é apenas checar se o contrato está adequado, até porque houve, ao longo do tempo, modificações na resolução e novas exigências que precisam estar atualizadas, né? Então, isso vai ser checado. Depois tem a questão de outros itens, como, por exemplo, a identificação do beneficiário final, do correspondente, o treinamento que é concedido, né? Dentro dessa parte do treinamento, se verifica se se o responsável possui certificação ABT1, que também já vinha sendo exigida na política institucional da Abracan há algum tempo, né? Procedimentos de conheça seu cliente, se há um monitoramento por câmeras de vídeo da loja, do recinto, do correspondente, né? E, por último, a questão do canal de denúncias. Mas o Cláudio vai focar isso com mais detalhes na apresentação dele. Bom, o recado, então, final que eu quero deixar é que todos devem, primeiro, analisar o regulamento, né, conhecer o regulamento, tirar dúvidas eventuais. Existe lá no site da Abracan, tem lá todas as informações sobre o selo, tudo isso que eu falei aqui está com muito mais detalhes lá no site. Então, tem um e-mail, né, que a pessoa pode enviar suas dúvidas, né, e fazer os ajustes antes de submeter a auditoria, né? Mas não deve deixar para dar entrada na última hora. Quer dizer, embora a gente tenha o prazo até 31 de dezembro, como o número é muito grande, né, de correspondentes, se houver, e precisa ser observada a ordem de chegada. Então, se houver um acúmulo muito grande, né, pode ser que a empresa de auditoria não consiga atender toda a demanda dentro do prazo. Então, muita gente poderá ficar sem o selo em função desse acúmulo, né? Então, deve antecipar ao máximo o processo. Eu diria que nós já estamos aí na reta final. Nós tivemos aí 9 meses, como eu coloquei lá, começou em março, então nós já estamos aí na reta final. É muito importante que já façam contato, como eu falei, tirem dúvidas se houver alguma dúvida e o quanto antes iniciem o processo de auditoria. O Cláudio vai falar melhor sobre esse processo. Então, é basicamente isso que eu teria a dizer, em linhas gerais, e eu já passo em seguida ao Cláudio Peixoto para passar informações sobre o processo
da Mazars. Muito obrigado. Obrigado, Varanda, bom dia. Tá, obrigado pela brilhante apresentação. Você já resumiu bastante do que eu vou falar, mas eu quero compartilhar com todos aqui algumas observações das auditorias que nós já temos realizado, né? Então, eu preparei também uma pequena apresentação. Eu acredito que vocês já devam estar vendo a minha tela. Só um segundo, por favor. Então, basicamente, nós vamos falar aqui sobre dois pontos bastante importantes, né, que é o processo da auditoria como um todo e o escopo da auditoria. Tá? Então, dentro do processo da auditoria, nós temos um fluxo aqui que é muito importante que vocês conheçam esse fluxo para a gente entender, né, todo o conteúdo da auditoria. Então, é importante que vocês, correspondentes, manifestem o seu interesse para iniciar a auditoria junto ao Abracan. Tudo começa com a manifestação de interesse de vocês, tá? Então, eu convido vocês a acessarem o site da Abracan, tá? Que é selo.abracan.com. Lá nós vamos ter todos os detalhes com relação ao selo, tá? Desde como manifestar esse interesse, né? Então, vocês vão preencher um formulário no próprio site da Abracan, e a Abracan vai recepcionar essa informação e vai formalizar isso, vai formalizar um contrato junto com vocês, tá? Que é uma etapa necessária para a formalização do selo. E a partir desse contrato formalizado entre a Abracan e correspondente, a Abracan vai sinalizar para a Mazars um sinal verde para a gente iniciar a auditoria, tá bom? Então, é importante deixar claro o seguinte, que vocês não vão firmar nenhum contrato ou contato inicialmente com a Mazars. Esse contato e o contrato é realizado diretamente entre vocês, correspondentes, e a Abracan, tá bom? E a Abracan vai sinalizar que tudo está certo e nós começamos o processo de auditoria. O nosso processo de auditoria começa, a partir do momento que a gente recebe esse sinal verde da Abracan, começa com a minha equipe mandando para vocês um questionário a ser preenchido por vocês, tá? Esse questionário foi desenhado com base no regulamento do selo, tá? E também, junto com esse questionário, nós enviamos uma lista de documentos que nada mais são do que as evidências necessárias para comprovar todas as respostas que vocês estão dando no questionário, tá bom? Então, a partir do momento que vocês recebem essa lista de documentos, esse questionário, vocês vão responder o questionário e providenciar os documentos solicitados. Falando um pouco de prazo, tá? Nós estimamos ou nós recomendamos que esse questionário seja respondido num prazo em torno de uma semana, de 5 dias úteis, tá bom? Bom, esse questionário e documento, uma vez respondido e preenchido, ele vem para a nossa análise aqui na Mazars, tá? Junto com esse questionário e com essa lista de documentos, vocês também vão receber um acesso exclusivo à nossa plataforma de recepção de documentos, né, que já é a nossa plataforma de auditoria, onde vocês vão poder anexar esses documentos contidos nessa lista de documentos iniciais, tá? Então, para cada documento solicitado, vocês vão anexar as respectivas evidências para a gente poder fazer o nosso processo de auditoria, onde a gente vai analisar esses documentos apresentados. É importante dizer aqui que, como o Varanda já mencionou na apresentação dele, que vocês vão entrar numa fila de agendamento, numa fila de auditoria. Então, eu recomendo fortemente que vocês manifestem o seu interesse pelo selo quanto antes e formalizem esse contrato, porque vocês vão entrar numa fila, tá? Nós temos uma capacidade robusta para poder fazer essa auditoria, mas ainda assim essa capacidade é limitada, tá? E considerando o número de correspondentes cambiais existentes, eu estou bastante preocupado que, se vocês deixarem isso para o último momento,
que talvez vocês não consigam receber essa auditoria dentro do prazo estipulado, tá? Então, é muito importante que vocês manifestem esse interesse o quanto antes, tá? E que, naturalmente, a gente vai agendar essa auditoria por ordem de chegada, tá bom? Vou repetir, vocês vão entrar na fila por ordem de chegada. A gente já teve situações no passado que uma empresa manifestou o interesse e no dia seguinte eu estava cobrando por que a auditoria não começou. E a resposta foi simples, porque ela entrou no final da fila, tá? Então, considerando o número de correspondentes que é elevado e considerando o desejo que a gente tem de concluir todas as auditorias no prazo estipulado, nós pedimos encarecidamente para vocês que vocês façam isso o quanto antes, tá bom? Naturalmente, vocês vão perguntar o seguinte: e se eu não tiver com todos os quesitos plenamente prontos? Bom, existem alguns quesitos, e a gente vai estar numerando eles na sequência, que a gente pode discutir em um pequeno prazo. Particularmente, eu vou falar da certificação ABT1, tá bom? Mas os outros quesitos, nós entendemos o seguinte, que já é parte do dia a dia de vocês. Eu vou falar um pouco sobre isso quando eu ir para a próxima slide, que vai ser o escopo do trabalho, tá bom? Bom, uma vez que a gente conclui a nossa análise dos documentos, nós vamos fazer uma reunião com vocês para esclarecer algumas dúvidas, caso existam, tá? E nós também vamos pedir uma seleção de amostras, até porque faz parte do nosso escopo, principalmente verificar se vocês, correspondentes, estão cumprindo com o procedimento de Know Your Client estipulado pela instituição que os contratou, tá bom? Então, a gente vai fazer uma amostra de transações, né, de procedimentos do Know Your Client, para verificar o correto cumprimento desses procedimentos. Vamos finalmente emitir um draft do resultado desse trabalho, vocês vão fazer suas considerações finais, e o importante aqui é o seguinte, quando a gente fala considerações finais, não é para ajustar uma eventual não conformidade, é simplesmente fazer suas considerações. Olha, concordo com isso, não concordo com aquilo, porque, enfim, não foi claro o suficiente, o documento apresentado, alguma coisa assim, e, portanto, essas considerações finais, nós esperamos recebê-las no prazo de 24 horas, porque são considerações finais, não é para ajustar aquilo que eventualmente não esteja adequado, tá? E, finalmente, nós vamos emitir o relatório final e a Abracan vai emitir o selo. Quem emitiu o selo não é a Mazars, é a Abracan. Nós concluímos o nosso trabalho, nós apresentamos nossas conclusões, e é importante dizer aqui também o seguinte, nós não apresentamos para a Abracan, isso até o objetivo de uma auditoria independente, que também é a confidencialidade, nós não mostramos para a Abracan as eventuais não conformidades que foram identificadas. O que nós apresentamos para a Abracan nada mais é do que a nota final que o correspondente atingiu. Eu vou mostrar nos próximos slides, após o escopo, o que nós compartilhamos com a Abracan, para vocês saberem o que nós estamos compartilhando com a Abracan. Mas, em hipótese alguma, nós compartilhamos detalhes da conclusão da auditoria com a Abracan ou com qualquer outra instituição. O detalhe das não conformidades são apresentados apenas para os administradores, no caso dos correspondentes, no caso de vocês, tá? Então, nós temos esse acordo de confidencialidade já firmado no nosso contrato com a Abracan, então o detalhe das não conformidades é apresentado apenas para os administradores da instituição que nos contratou, tá bom? Bom, seguindo aqui o escopo. Então, quando eu olho no escopo da série 3000, nós temos 5 quesitos que nós vamos analisar. O primeiro quesito está relacionado às questões de formalização da instituição. Então, nós vamos verificar se o contrato ele está formalizado e está de acordo com as exigências previstas na norma, né, na 3954, e bem como a atuação do correspondente reflete o que foi pactuado nesse acordo, tá? Vamos verificar também a existência nesse acordo de cláusulas de exclusividade da instituição contratante junto com o correspondente cambial, tá? Também vamos verificar se houve uma adequada divulgação ao público
das condições de prestador de serviços à instituição contratante. Também, se os acertos financeiros também estão sendo feitos no prazo previsto na norma. Se os funcionários do correspondente também, a relação contratual ela é formalizada de maneira adequada, tá? E também vamos verificar se houve alguma alteração cadastral do correspondente e se ele está sendo informado de maneira tempestiva ao contratante, tá? No segundo quesito, nós vamos verificar se o beneficiário final do correspondente é identificado de maneira adequada também, e também se ele foi compartilhado com a instituição contratante, tá? No terceiro quesito, ele está relacionado a treinamento. Então, nós vamos verificar se tanto o responsável pelas operações quanto os colaboradores que operam para a instituição contratante foram treinados de acordo com em relação às políticas e procedimentos instituídos pela instituição contratante. Ou seja, se um determinado conjunto de profissionais estão atuando em nome de uma instituição contratante, eles precisam ser treinados por essa instituição também. E nós vamos ver as evidências de treinamento. E com relação ao responsável pelas operações da instituição contratante, nós vamos verificar se este foi certificado pela norma ABT1, pela certificação de câmbio ABT1. Então, isso é importante a gente esclarecer aqui, que quem tem que ser certificado, pelo menos, seja o responsável pelas operações do correspondente cambial, tá bom? É claro que se outras pessoas também forem certificadas, é melhor ainda, mas que pelo menos o responsável pelas certificações tenha obtido a certificação ABT1, tá bom? E como eu disse há 2 slides atrás, caso esse profissional ainda não esteja certificado, ainda assim eu recomendo que a instituição inicie o processo de auditoria e a gente pode acordar aqui um cronograma curto, tá? Para esse profissional obter essa certificação, tá? Está sendo discutido aqui junto à Abracan ainda a possibilidade ou não, tá? Mas está sendo discutida a possibilidade ou não de uma extensão de prazo para esse quesito em particular, tá? Mas apenas para aquelas instituições que já passaram pelo quesito da auditoria e que tenha tido como resultado satisfatório os demais pontos, tá bom? Então, eventualmente, isso foi concedido para as corretoras, o que a gente chamou de selo provisório, onde a corretora teria mais 30 dias para conseguir ter a certificação do seu time, tá? Isso ainda não está concluído, essa discussão, mas ela está sob discussão nesse momento. Então, o que eu quero deixar de recado para vocês aqui é o seguinte: caso vocês ainda não tenham a certificação ABT1, mesmo assim eu recomendo que vocês iniciem o processo de auditoria. É isso que eu quero dizer nesse momento, tá? O quarto quesito que nós vamos olhar são os procedimentos Know Your Client, tá? Que vocês precisam também seguir os procedimentos determinados pela instituição contratante de vocês. Então, a gente vai verificar, através de uma amostra, se vocês estão cumprindo com esses procedimentos determinados pela instituição contratante. Vamos verificar também a existência e o funcionamento do monitoramento de por câmeras, né, nas suas localidades, tá bom? E também vamos verificar o conhecimento, a divulgação e a utilização de um canal interno de comunicação destinado a denúncias, de acordo até com a própria resolução 4859, tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: nós acreditamos, né, que vocês já devam estar cumprindo com todos esses quesitos, porque, afinal de contas, para vocês estarem atuando em nome de uma instituição contratante, é necessário que vocês tenham sido treinados por elas, é necessário que vocês tenham um contrato formalizado, é necessário que vocês tenham o próprio monitoramento de câmera, o canal interno de comunicação e estejam cumprindo com o procedimento Know Your Client. Então, no final do dia, não deveria ser nenhuma surpresa para aquelas instituições que
cumprem com todos os requisitos, passar pelo processo de auditoria. Tá? E, para finalizar, bom, temos aqui, né, a questão de prazo. Nós temos acordado com a Abracan que o prazo para vocês requerem, o prazo máximo para requisitarem a auditoria é 30 de novembro, mas eu recomendo fortemente que vocês façam isso ainda no mês de outubro, porque aquelas instituições, como eu disse antes, né, tudo vai entrar numa fila de auditoria por ordem de chegada. Portanto, aquelas instituições que deixarem para o dia 30 de novembro para formalizarem o pedido de auditoria, seguramente elas vão entrar no final da fila. Tá? Então, de acordo com o volume de auditorias de correspondentes cambiais solicitadas, uma instituição que eventualmente pedir auditoria no dia 30 de novembro, ela vai ficar no final da fila definitivamente. Tá? Então, essa instituição que tiver no final da fila e eventualmente ela tiver alguma não conformidade ou tiver algum problema, ela não vai ter muito tempo para corrigir essas coisas. Tá? Então, eu peço que vocês solicitem essa auditoria, formalizem esse pedido o quanto antes, se possível. E, se possível, antes de 31 de outubro. Tá bom? E, finalmente, eu tenho aqui a informação que nós compartilhamos com a Abracan. Tá? Esse exemplo aqui é um exemplo hipotético, naturalmente, né? Mas o que nós compartilhamos com a Abracan nada mais é do que a nossa avaliação para cada um dos 5 quesitos e a nota final. É isso. Nós não entramos no detalhe, sob hipótese alguma, do que motivou uma determinada não conformidade. Tá? Então, aqui é necessário também deixar claro que o correspondente, para ele obter o selo Abracan de conformidade, ele precisa atingir uma nota final igual ou superior a 9, tá bom? Então, é importante que ele tenha todos os procedimentos aqui muito aderentes ou próximos da sua aderência. Tá? E, como eu disse, se tiver a necessidade de algum ajuste e essa instituição tiver com uma nota inferior a 9, haverá provavelmente uma segunda época, tá? Uma segunda chamada para essas instituições, mas essa segunda chamada também é importante deixar claro que ela fará direito a essa segunda chamada apenas aquelas instituições que estão passando nesse momento pelo processo de auditoria. Tá? Então, uma instituição falar, já que vai ter segunda chamada, eu não faço auditoria agora e faço auditoria depois. Não. Se ela não passou pelo processo de auditoria agora, ela não vai poder pedir essa segunda chamada no futuro. Tá bom? Então, é necessário que essa instituição passe pelo processo de auditoria nesse momento. Tá? E, naturalmente, a gente vai escutar daqui a pouco o depoimento aqui de alguns executivos do mercado, né? Tanto do Wilson Meto quanto do Sebastião Bordion, respectivamente aqui do Banco Rendimento e do Banco da Ecoval, mas nós já temos percebido aqui como o mercado está enxergando o resultado do selo e, principalmente, a importância de tudo isso. E muitas instituições estão encerrando suas atividades com aquelas corretoras que não obtiveram selo. Tá? E eu não vou ficar surpreso se o mesmo acontecer com os correspondentes cambiais que não obtiverem o selo. Então, realmente, isso passa a ser uma situação sine qua non. Tá? Porque o selo nada mais é do que falar que a instituição está cumprindo com os requisitos da norma ou das normas. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham selo, sim. Tá bom? Bom, Varanda, eu acho que é o que eu tenho pelo momento. Eu passo de novo a palavra para você. Muito obrigado, Cláudio. Excelente explanação. Então, nós vamos agora ouvir aí a posição, né, um depoimento de 2 grandes especialistas do mercado, para depois, em seguida, passarmos aí as dúvidas, o esclarecimento das dúvidas.
Eu passo a palavra ao Sebastião Bodion. Bom dia a todos. Nós vamos primeiro abordar um pouquinho, dentro de um rapidíssimo histórico, quando o Banco Central do Brasil autorizou correspondentes cambiais com modelo nos correspondentes bancários já existentes naquela época. Nós estamos falando lá dos anos de 2011. A partir então dessa abertura do Banco Central, primeiro foram autorizados ao credenciamento como correspondentes as empresas de turismo, que tinham um papel de conformidade do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo, perdão, e posteriormente todas as pessoas jurídicas. Isso ocorreu em 2012, já preparando um ambiente, um cenário de capilaridade visando o atendimento aos turistas que vinham ao Brasil para, principalmente, presenciar a Copa do Mundo que ia se realizar aqui em 2014. Naquele momento, o Banco Central do Brasil estava concedendo um bônus a todas as empresas não segmentadas no âmbito financeiro. Digo que é bônus porque existe uma complexidade na realização desses negócios, então foi, sem dúvida, uma concessão especial do Banco Central. Porém, advém da concessão desse bônus a necessidade de um amplo controle. As instituições autorizadas pelo Banco Central, que são os bancos e corretoras, são responsáveis por todas as operações que seus correspondentes contratados realizarem. Recai sobre as costas dessas instituições toda a responsabilidade daquilo que foi realizado pelo seu contratado. Portanto, devem ser atendidos pressupostos importantes, são regras específicas estabelecidas. A não obediência a essas regras leva a instituição contratante a sofrer penalidades severas do Banco Central do Brasil. São aplicadas pelo Banco Central de maneira contundente, a começar pelas multas, que pode subir o grau dessas penalidades, até mesmo a inabilitação para operar no mercado. Além disso, para os correspondentes cambiais propriamente, sobra penalidade sobre o aspecto criminal e sobre o aspecto fiscal. Daí, a necessidade de um amplo controle. Bom, nesse momento em que está sendo lançado o selo de conformidade pela Abracan, ao aderir à obtenção do selo de conformidade, os correspondentes cambiais estariam apresentando uma garantia de qualidade dos seus serviços e de suas operações, agregando valor ao seu negócio. E, por último, bancos e corretoras, sem dúvida nenhuma, se sentem seguros em realizar a contratação de suas empresas, dos senhores que estão aqui nos assistindo hoje, para operarem em negócios de câmbio. Nesse momento em que os senhores serão recebedores de um certificado, de um selo de conformidade que lhes confere aderência aos regulamentos existentes. Muito obrigado, Sebastião. Excelente retrospecto, né? E também excelente menção sobre a responsabilidade, né, de um correspondente cambial. Então, agora eu gostaria de ouvir o Wilson, né, o Wilson Meto, do Banco Rendimento, sobre a sua análise, né, em relação aos selos de conformidade. Primeiramente, meu bom dia a todos aqueles que estão assistindo a essa apresentação. Bem, eu, como disse o Aranda, sou diretor do conglomerado financeiro Rendimento, constituído pelo Banco Rendimento, pela cotação DTVM e pela Agilitas Soluções de Pagamento.
Bem, falando sobre o selo, o primeiro destaque que faço é que o selo está intimamente vinculado a um dos princípios de governança corporativa dos estabelecimentos autorizados hoje pelo Banco Central do Brasil. E qual é esse princípio de governança? Se chama responsabilidade social, né? Então, esse princípio da responsabilidade social ele engloba vários fatores, né? O primeiro deles, nesse contexto da Circular 3978, sem dúvida alguma, é colaborar com um ambiente de legalidade plena, né? Tornando esse ambiente de negócios um ambiente rígido, de uma concorrência saudável, né? E com operações lícitas, que se evite operações que sirvam à criminalidade. Então, esse é o primeiro princípio, observância, né, desse princípio da legalidade plena. O outro princípio, dentro de uma responsabilidade social, nós temos um princípio que é o do melhor atendimento possível ao cliente de serviços financeiros dentro do sistema financeiro. Então, veja, esses dois, a responsabilidade social e esses dois itens da responsabilidade social estão muito vinculados à questão, né, ao mecanismo do selo concedido hoje administrado pela Abracan. Dentro desse contexto, nós vamos falar um pouco desse conceito de correspondente bancário, né? Qual a importância desse contexto bancário? Olha, se disse que a responsabilidade social é o melhor atendimento do cliente, o correspondente bancário ele é vital, ele é muito importante para a sociedade brasileira, né? O correspondente bancário ele atua de forma complementar às instituições financeiras autorizadas, né? Onde não há uma estrutura de um banco, de uma corretora, ali pode-se instalar, né, um correspondente bancário através de uma empresa conveniada de um banco, através de um contrato de correspondente, para oferecer o serviço bancário numa determinada localidade. Então, vejam, o correspondente bancário é relevante hoje, ele atende esses princípios de interesses sociais hoje patrocinados pela regulamentação. Bom, dentro do correspondente bancário, nós temos as especificidades, temos os correspondentes cambiais, né, que é regulado ali pela Resolução 3954 e agora repetido na Resolução 3935 de 2021. Ou seja, temos um tipo de correspondente cambial que é esse objeto do selo 3000, que é o correspondente que atua na compra e venda de moeda estrangeira em espécie, em traveler check ou em forma de cartão pré-pago. Tá? Agora, esse segmento, né, compra e venda de moeda em espécie, é um segmento muito sensível ao risco. Né? Até como já o Sebastião já trouxe essa questão das irregularidades, né, que se observam ao longo do tempo. Então, essa sensibilidade ao risco, né, por ser altamente sensível ao risco, é necessário que esse tipo de entidade, né, tanto a instituição financeira contratante quanto o seu correspondente, tenha um controle proporcional a esse maior risco, né? E, nesse sentido, o selo vem trazer, né, uma metodologia, uma padronização de como instalar esse melhor controle em virtude dessa maior sensibilidade ao risco, né? Então, nós, do Banco Rendimento, enxergamos isso aí como um fator atenuante de riscos do nosso parceiro corretora, né, ao se aliar a um correspondente certificado pelo selo. Vejam, então, isso entra dentro daquele princípio de você tornar o mercado mais, né, blindado contra operações ilícitas. E não é necessário até repetir os procedimentos, até que o Cláudio já os pontuou, né? Uma adequada identificação do cliente para evitar, né, a utilização de falsa identidade na realização de operações de câmbio, evitar aqueles fenômenos, né, aqueles fatos indesejáveis, ilícitos, que o pessoal conhece muito bem como a boletagem, né? Desvios de finalidade. Então, veja, essa melhor qualidade, né,
dos correspondentes vai levar a um mercado muito mais bem observado pelo regulador e pela sociedade. Então, o benefício aí é muito grande. E existe hoje, por conta dessas normas, né, impositivas, trazendo esse item de governança, que é a responsabilidade social, há por parte do banco, né, a sua defesa de um mercado rígido. Transfere, né, a sua observância para uma corretora que também deve assim atuar. E desce mais uma escala abaixo, devemos conscientizar o correspondente também a participar dessa linha, né, de observância da responsabilidade social. Por isso, muito bem disso, os bancos vão começar também, né, ter aversão ao risco daqueles que não cumprem esse papel dentro do mercado financeiro, né? Por isso, eu destaco essa importância do selo para trazer, né, essa melhor qualidade aos correspondentes. Eu acredito também que, se os correspondentes não investirem numa melhor, né, padronização de seus procedimentos no atendimento ao cliente, o mercado vai se tornar mais seletivo. As corretoras vão apenas, né, escolher os correspondentes com boa estrutura adequada que atenda esse padrão do selo, né? Então, vejam, é uma cascata aí de efeitos, né, que vai levar, hoje em dia, a você tornar o mercado melhor, né, e também eliminar do mercado aqueles correspondentes que não têm um bom padrão e que não contribuam, né, para um mercado rígido, para um mercado que observa a legalidade, né, para um mercado que não atenda os pressupostos hoje da Circular 3978. Então, na verdade, essa é a nossa visão no conglomerado do rendimento, né? E tento aqui resumir, o tempo é breve, todas as consequências advindas disso. Portanto, o selo, entendo eu, né, é um mecanismo que veio para ficar, é um mecanismo que vai valorizar o ambiente de negócios promovido nesse segmento do mercado de câmbio, especialmente, né, nesse segmento explorado através de correspondentes bancários, correspondentes cambiais, que são de alta importância social. Bem, não quero me estender muito e agradeço a oportunidade aí de prestar esse depoimento a todos, né? E disponho também a prestar algum esclarecimento adicional, caso assim alguém entenda necessário. Muito obrigado a todos. Aranda, termino assim a minha exposição. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Excelentes colocações. Mostrou muito bem, né, como é que o mercado está encarando o selo e aquilo que eu falei, né, é um benefício mútuo para todos. Bom, vamos então dar início aqui à resposta às perguntas, né, que nos foram enviadas. Eu proporia o seguinte: eu vou iniciando a resposta e se houver algum complemento, Cláudio, ou Sebastião, ou Wilson, fiquem à vontade para complementar, ok? Bom, então a primeira pergunta, como eu falei antes, eu não vou identificar para que todos possam fazer tranquilamente suas perguntas, né? Mas a primeira pergunta que nos chegou é sobre a questão de parcelamento, se a Abracan faz o parcelamento da taxa, né, que é cobrada pelo selo. E como eu já disse antes, é uma taxa que a gente conseguiu no mínimo possível, né, com a colaboração aí da Masas. De fato, exatamente para a questão da recessão que todos passamos aí em função da pandemia. Essa taxa ela pode ser parcelada, mas somente para os associados da Abracan. Aqueles que não são associados também podem, né, fazer o parcelamento pelo cartão de crédito, mas aí assumindo o encargo, né, adicional que o cartão cobra. Mas é possível fazer o pagamento e o parcelamento por cartão de crédito. A outra pergunta, se o selo é exigido também para o câmbio turismo comercial. Sim, se o correspondente está enquadrado, né, no inciso 1, ou seja, se ele faz operação diretamente, né, ele precisa ter o selo, a série 3000. Faz se ele opera turismo ou comercial.
mais uma dúvida em relação à certificação ABT1, se ela se aplica somente ao responsável da agência, né? Ou se aos demais colaboradores também. Não, como foi falado, é só o responsável. Evidentemente, se houver interesse de outros colaboradores também se certificarem, a gente estimula que isso aconteça sim, mas o selo só cobra a certificação do responsável pelas operações. A outra pergunta sobre se a auditoria é presencial ou se é online. Em função da questão da pandemia e também para a redução de custos, né, que seria uma auditoria presencial, evidentemente demandaria, né, um valor maior. Então, a Masas conformou a auditoria toda remota, né, toda feita por processo remoto. Vocês vão enviar os documentos, eles vão analisar, houver necessidade, é feita reunião online. Então, hoje, ela está sendo feita toda remotamente, embora a gente possa, depois, em outros momentos do selo, temos também a auditoria presencial. Há ainda uma dúvida sobre se os terceirizados que trabalham nas corretoras, quer dizer, nas lojas ou nas sedes da corretora, se são conceituados correspondentes. Eles não são conceituados correspondentes, inclusive a própria resolução ela veda, né, que o correspondente esteja presencialmente dentro da corretora. Quer dizer, se ele está dentro da corretora, ele é considerado um funcionário da corretora, muito embora possa ser não ter vínculo, né, contratual. Aí a questão do vínculo trabalhista é uma outra questão, mas ele é considerado como funcionário da corretora. Uma dúvida também que surgiu em relação por que o selo tem validade de 1 ano, né, e as certificações ABT1 e ABT2 têm validade de 2 anos. Bom, são coisas distintas, né? Uma certificação profissional, ela pode ter um prazo mais longo. Já até nos questionaram o porquê a BT1, a BT2, o prazo ser de 2 anos, você não poderia ser maior, você não poderia ser de 3 anos, porque existem outras certificações no mercado com prazo de validade maior. O que nós temos como recomendação da nossa parceira da certificação do profissional, que é a FGV, né, a mais conceituada instituição desse mercado de certificações profissionais, é a seguinte: a recomendação é de que o tempo, né, a validade da certificação está muito relacionada ao conteúdo, ou seja, se o conteúdo é frequentemente atualizado, a gente não pode ter um prazo de validade muito grande, porque senão vai ficar defasado, né? Então, há uma necessidade da gente ter um prazo menor, e esse prazo foi colocado, então, de 2 anos. No caso do selo, já é diferente, é uma questão de auditoria de procedimentos, de controles, né? Então, é muito complicado se dar uma certificação que dure um prazo além daquele ano que está sendo verificado tudo isso, né? Porque pode haver depois um afrouxamento nesses controles, enfim, o processo não ter continuidade. Então, pelo menos nesse início, né, o selo, a regra é que tem que ser renovado anualmente. Não há, vamos dizer assim, como a gente prever se isso poderá mudar no futuro. Pode ser que haja uma situação já de um conforto maior, ou uma situação que isso pode ser acompanhado de uma maneira mais constante e que a gente possa ter um alongamento do prazo selo. Mas, por enquanto, pelo menos para esse primeiro momento, a renovação terá que ser feita anualmente.
Há também uma pergunta muito interessante, né, de quais as contribuições que aquelas corretoras e os bancos que já têm selo, né, podem dar ao processo dos correspondentes, no sentido de engajar e apoiar, né, esses correspondentes nessas etapas. Bom, eu acho que é fundamental essa contribuição, esse apoio, né, das instituições que são as contratantes dos correspondentes e que já obtiveram o selo de conformidade, apoiarem esse processo. Então, a primeira, a própria pergunta já responde, quer dizer, a primeira estimulando, né, o engajamento, quer dizer, então mostrando a importância de se engajarem e também a questão da tempestividade, né? Nós temos aí prazos, como nós falamos lá no início, eu falei, o Cláudio também pontuou bastante, o prazo, embora seja definido limite, né, no final do ano, mas nós temos aí um número muito grande de entidades, então poderá haver um acúmulo de processo no final do ano e poderá prejudicar aqueles retardatários. Então, a gente estimula que as corretoras, os bancos, cobrem, né, dos seus correspondentes que entrem o mais rápido possível, né, se apresentem o mais rápido possível para a auditoria. A questão também de que pode ser feito aí um trabalho de mostrar, quem já passou pela auditoria, já conhece, né, de talvez reunir os correspondentes e explicar um pouco tudo isso que a gente está mostrando aqui no webinar, né, para aqueles que eventualmente não puderam estar participando. Então, as instituições podem nos ajudar também nesse trabalho, vamos dizer, pedagógico e de esclarecimento de dúvidas, né? Outra dúvida, perguntando se, novamente, se o responsável pode ter a BT2 ou é obrigatório a BT1 também. Não, dentro daquele princípio de quem tem mais, né, pode menos. Então, a BT2, como ele é mais exigente, é uma certificação direcionada aos gestores, né? Então, se o responsável tem a BT2, ele está cumprindo até, vamos dizer assim, além do que é exigido. Nova pergunta, se todos na loja precisam ter BT1 ou apenas o responsável? Não, é só o responsável. A exigência, só o responsável, muito embora seja, vamos dizer assim, recomendável, né, que outros tenham, até porque também, às vezes, o responsável não está presente num determinado momento, existem lacunas, né? Mas, para efeito do selo, só está exigindo o responsável. Mas a recomendação é que possa, pelo menos, ter o substituto também, possa também ter a certificação. Pergunta sobre a questão de valor, né? Qual será o valor para os próximos anos, para a renovação. Não está definido, esses valores vão ser definidos ano a ano, a partir, inclusive, dos requisitos que forem definidos, que podem ser alterados, ajustados, né, aperfeiçoados. Então, pode haver, vamos dizer assim, ajustes para mais ou ajustes para menos, mas eu acredito assim, que o balizamento é esse valor atual, né? Mas não há definição ainda sobre isso. Qual é o prazo final para obter o selo? Bom, o prazo final para os correspondentes, que se habilitarem agora, o prazo final é o final do ano, né? Dentro de todas essas situações que nós já mencionamos, né? Que, na verdade, nós já estamos na reta final, já é importante que já se habilitem desde já. Aqueles que forem reprovados ainda poderão ter uma segunda chance, mas aqueles que não se habilitarem não terão selo no final do ano e já estarão sujeitos, né, a uma questão até de cancelamento do contrato, ou suspensão do contrato. Varanda, desculpa, se Sim, você me permite, né, nessa pergunta do prazo, talvez valha a pena dizer o seguinte, né?
que a instituição que, nesse momento, eventualmente for reprovada, ela vai ter uma segunda chamada, mas ela vai ter esse prazo, digamos, acordado com a sua instituição contratante. Então, ela não deixa de fazer negócios. Então, essa acho que é a grande diferença. O que eu quero dizer é o seguinte, a instituição passa agora pela auditoria e, se ela tiver o selo, parabéns. Se ela não tiver o selo, ela tem uma nova chance, mas ela não deixa de trabalhar. Então, ela continua, fica acordada com essa instituição que ela tem negócios, de que ela vai ter o prazo, se eu não me engano, são 90 dias, né, Varanda? Eu não estou recordado o prazo que ela tem para ajustar a casa agora, mas ela tem um prazo para ajustar as não conformidades, se submete a uma nova auditoria, mas ela continua operando. Então, acho que isso é um grande diferencial, né? Perfeito, Cláudio. Não, exatamente isso. Para todas as 3 séries, para corretoras, bancos e correspondentes, foi dado prazo de 1 ano para ajuste, né? Dividido em 2 etapas. Então, quem teve a primeira etapa em 6 meses, teve mais 6 meses depois para a segunda etapa. Aqueles que foram reprovados tiveram mais 6 meses. Aqueles que tiveram 9 meses na primeira etapa, que é o caso dos correspondentes, né, terão mais 3 meses na segunda etapa, caso forem reprovados. Mas, como o Cláudio bem frisou, só tem direito a essa segunda etapa aqueles que participaram da primeira. Aquele correspondente que não participou, não se habilitou, não se apresentou, ele não terá o selo. Ele poderá, sim, evidentemente, a qualquer momento, o processo está aberto para qualquer instituição ou entidade que queira operar em câmbio. Só que, enquanto ele não tiver o selo, ele não tem como operar. Ele vai ter que, primeiro, se submeter ao selo para poder se habilitar a operar no mercado. Essa é a ideia, né? Então, o prazo, a segunda etapa é para aqueles que não conseguiram passar na primeira etapa, mas que se apresentaram, passaram pelo processo. Mais uma dúvida aqui, se, como o selo terá validade anual, né, se todo ano terá que pagar a taxa de R$ 2.600. Eu mencionei que essa taxa não está definida ainda para os próximos anos, mas certamente todo ano terá uma taxa a ser paga, né? E também mencionei que essa questão poderá ser revista futuramente. Nesse primeiro momento, já está definido que terá que ser renovado daqui a 1 ano, né? 1 ano a partir da data de validade, mas depois esse prazo poderá ser revisto. Bom, é uma dúvida interessante. Se os colaboradores já tiverem o ABT1, mas o proprietário está com a certificação vencida, né? Se poderá ser considerado em conformidade. Ora, é importante que, quer dizer, nem sempre o proprietário é o responsável pelas operações. Essa é a primeira observação, né? Muitas vezes o proprietário pode não ser o responsável pelas operações. Então, o foco aqui é, de fato, naquela pessoa que se responsabiliza, que é o que faz, né, o negócio de câmbio. Às vezes, no correspondente, existem outras atividades e o proprietário está mais voltado a essas outras atividades. Mas, se o responsável, vamos supor, em vez de tirando então a palavra proprietário, se o responsável tiver com a certificação vencida, a gente não pode substituir a certificação dele por um outro colaborador. Então, vai ser importante que ele atualize. Mas isso ele pode apresentar a Mazars e pode negociar um prazo com a Mazars para fazer essa atualização da sua certificação. Uma outra pergunta, né, que coloca aqui que no período da pandemia, né, houve uma queda muito grande dos negócios, né? Então, pergunta sobre a questão da concorrência desleal, né? Mercados paralelos, né? É justamente isso que se quer evitar, né? É justamente essa concorrência desleal. Então, aí nós contamos
com as instituições, né, que são as contratantes dos correspondentes, sejam bancos, sejam corretoras, que, de fato, façam essa triagem, e eles se comprometeram a fazer, né? Então, eles é que vão cobrar o selo. E aquele agente que estiver atuando no mercado sem o selo, ele certamente vai ficar vulnerável até a uma maior fiscalização. Eu acredito que em pouco tempo isso vai ficar evidenciado e ele vai ser alijado do mercado. Então, o selo é justamente uma ferramenta, né, que todos nós dispomos agora, que o mercado dispõe agora, para afastar essa concorrência desleal. E o mercado, e principalmente, né, o mercado informal. O valor da taxa já foi mencionado aqui anteriormente, né, de R$ 2.600. Os correspondentes que não obtiverem o selo até 31 de dezembro ficam impedidos de atuar, ou é uma prerrogativa da corretora? Olha, é uma prerrogativa da corretora. Esse instrumento é um instrumento de autorregulação do mercado. Não há uma imposição, é uma autorregulação, mas houve um pacto, né, entre os bancos e as corretoras de exigirem o selo. E até por isso mesmo que os bancos também se submeteram ao selo. Então, para dar o exemplo, né, nós não vamos exigir uma coisa se nós próprios não temos, né, essa exigência. Então, os bancos se submeteram ao selo, as corretoras, como eu coloquei lá de início, né, nós já temos 60 corretoras certificadas, praticamente a totalidade do mercado de corretoras, vamos dizer assim, que operam com maior volume. Também temos todos os bancos associados à Abracan certificados, até bancos não associados estão se juntando a esse esforço, justamente porque eles querem dar o exemplo. E se eles estão dando o exemplo, então eles vão ter como cobrar isso também dos seus correspondentes. O ABT2 não está sendo... Uma pergunta se o ABT2 está sendo exigido para o selo. Não, o ABT2 não está sendo exigido. O ABT2 é exigido para as próprias instituições. O responsável é o proprietário ou o gerente da loja? A pergunta que é feita. Bom, eu acho que eu já esclareci, né? Nem sempre o proprietário é o responsável pelas operações. Normalmente, isso tem um gerente específico para essa área, né? Alguém que é responsável dentro da entidade para aquela área. Então, é esse que precisa ter o selo ABT1. Um comentário aqui de que o correspondente é o elo mais fraco da cadeia produtiva, né? E o que paga o maior valor, falando em termos proporcionais. E tem que pagar à vista o parcelamento, se for o caso, com acréscimo. Como as condições são, vamos dizer assim, embora a questão proporcional é difícil da gente mensurar, né? Mas as condições são iguais para todos. Todos aqueles que são associados da Abracan têm uma condição diferenciada e têm a possibilidade de parcelamento. Na verdade, o valor já foi assim o mínimo, né? É muito difícil se imaginar uma auditoria para um valor tão baixo. Então, pode parecer um valor alto, mas temos que também levar em consideração os preços, né, do mercado. Não sei se Cláudio gostaria de fazer algum comentário sobre essa questão de valor. Não, realmente, Varanda, o que você falou já faz todo sentido. Nós realmente estamos praticando aqui um valor bastante significativo do ponto de vista de tentar participar daquilo que a Abracan chama de economia solidária, né? Eu tenho certeza que quando vocês começarem o processo de auditoria, vocês vão perceber o nível de detalhe que nós vamos e realmente esse valor termina sendo um valor simbólico. Eu sei que para muitos de vocês que estão passando até pela pandemia, com uma redução significativa de seus próprios
do seu próprio faturamento, né? Eu entendo essa questão, mas eu também peço que vocês entendam também aqui o sacrifício que a própria Mazars está fazendo com relação também à sua redução das taxas, porque a gente já está num valor aqui mínimo mesmo, tá? Realmente é um valor bastante simbólico para a gente tentar aqui construir ou transformar esse mercado. Então, já estamos trabalhando com esses valores mínimos mesmo, tá? Perfeito, Cláudio, obrigado. Bom, há uma outra questão aqui que o próprio professor menciona que talvez fuja ao tema. De fato, foge ao tema, mas nós não vamos nos furtar a responder, né? Comenta que o correspondente hoje pode liquidar transações até $1.000, né, com pagamento em espécie. Mas que as instituições estão limitando as operações a $1.000, mesmo com pagamento através de transferência eletrônica. Qual é o entendimento da Abracan? Na verdade, a norma, né, quer dizer, não é nem a questão de entendimento da Abracan, a norma faculta pagar até $3.000 quando não é em espécie. Mas aí nós não podemos interferir na visão de cada instituição. Quer dizer, cada instituição tem a sua competência de administrar a questão dos seus riscos, a abordagem com base em risco. Se ele entende que o risco é maior e quer limitar a $1.000, aí nós não podemos interferir, embora a norma dê respaldo para operações até 3.000 quando são feitas por transferência eletrônica. Uma outra observação, né, de que um correspondente que não ele é indicador e não opera, né, com moeda, se já poderia iniciar, né, a busca pelo selo. Nós já estamos finalizando, né, dentro da Abracan, no grupo, junto no fórum, né, de bancos, junto com o Banco Central, está finalizando o regulamento para essas outras modalidades de correspondentes. E tão logo isso seja concluído, será colocado no regulamento, será dado prazo para os correspondentes que atuam nessa modalidade de indicador, encaminhador de negócios. Uma outra pergunta, quando uma corretora, né, acaba de receber autorização do Banco Central, né, se ela precisa do selo para credenciar algum banco. Esse selo é automático, ou precisará tirar, mesmo tendo acabado de ser auditada pelo Banco Central. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, é uma situação que nós estamos agora definindo e devemos estar incluindo no regulamento, possivelmente muito em breve, que é a situação do novo entrante no mercado, né? Pode ser uma corretora, pode ser um correspondente também, né? Como é que um novo entrante faz para tirar o selo se ele ainda não tem operações? Então, a regulamentação deverá prever um prazo, né? Possivelmente um prazo relativamente adequado, né? Para que seja uma corretora, seja um correspondente, inicie as suas operações até poder passar pelo selo. Então, ele terá, vamos dizer assim, um waiver, né? Terá uma possibilidade de operar durante esse prazo, mas aí, no próprio contrato, se for o caso de um correspondente ou se for o caso de uma corretora, por exemplo, a corretora precisará ter um contrato com um banco para ter acesso a algumas questões do mercado. Então, o banco poderá exigir da corretora que, dentro daquele prazo, ela obtenha o selo, e a mesma coisa se for um correspondente, a instituição contratante poderá exigir no contrato que ela apresente o selo até aquele prazo. Então, isso deverá já estar no regulamento aí na próxima semana, e todos vão poder, então, tomar conhecimento. É uma situação que precisa ser tratada, muito embora, como foi comentado, a autorização do Banco Central recente, ela não contempla, né, também a questão operacional. Então, por isso é que o selo é importante depois para que possa, de fato, assegurar que aquela corretora ou correspondente está operando dentro daquilo que foi estipulado.
O parcelamento, aqui uma pessoa pergunta em quantas parcelas pode ser feito. O parcelamento da Abracan é de até 6 parcelas. O cartão aí é de acordo com cada cartão. Em relação ao conteúdo para certificação, teria que ter mais direcionado ao correspondente cambial. Há muita teoria na parte inicial, pouco direcionada à aplicabilidade. É uma questão que está sendo, de fato, considerada. Nós também entendemos que precisamos, talvez, criar um nível de certificação mais adequado. Por isso é que a exigência é só mesmo para o responsável, que imagina-se que o responsável precisa conhecer, de fato, as normas, né, que regem aquele negócio, mas estamos evoluindo, sim, para uma certificação mais operacional para aquelas pessoas que trabalham, vamos dizer assim, mais na ponta. Mais uma pergunta sobre a qualidade do controle das operações correspondentes, né, que é uma atribuição da corretora. Atribuir isso à Abracan com a instituição desse selo me parece imputar custos aos correspondentes. Não, de fato, a responsabilidade, né, perante, inclusive, o Banco Central, é da instituição contratante. O que esse selo tem, o propósito do selo de conformidade é evidenciar, né, como foi falado, evidenciar que aquelas práticas estão sendo observadas. Então, mesmo a instituição, ela precisa de ter essa evidenciação. E para ela seria um processo, embora ela monitore, né, ela precisa monitorar no dia a dia essas operações, mas para ela ter uma auditoria, né, independente, podendo certificar isso, é um controle adicional, é uma segurança adicional, né? E hoje nós tivemos aí já várias situações onde uma instituição foi liquidada, a instituição contratante foi liquidada em função de operações cursadas pelos correspondentes. Então, por isso a necessidade que todo mercado tenha esse selo. Ao imputar custos de observância aos correspondentes, que muitas vezes têm o câmbio como produto a mais em seu negócio, né, pode estimular a desistência. De fato, é uma questão que precisa ser considerada, se vale a pena o correspondente atuar no mercado com esse custo, né? Mas o entendimento é que se o correspondente não tem, né, capacidade para pagar esse custo, certamente talvez não vale a pena, né, continuar operando nesse mercado. Aí é uma decisão de cada um, a gente não pode interferir. O que nós fizemos foi fazer o máximo possível, tanto em relação a prazo, né, que foi dado, quanto em relação ao custo, para que fosse acessível a todos. Mas se há já uma questão de inviabilidade do negócio, aí é uma questão que cada um tem que considerar, não temos como interferir. Outra pergunta que, em caso de reprovação, a segunda chance será cobrada novamente? Sim, é uma segunda auditoria, né? É um processo novo. Então, há novamente a cobrança do custo. Mais uma pergunta, se o correspondente poderá dar entrada na auditoria antes do funcionário fazer a prova. Bom, aí é uma questão que pode ser combinada com a Masas, né? Se o responsável ainda não tem a certificação, mas o correspondente já poderia, né, dar a entrada no processo para não perder justamente a questão aí do prazo, como eu falei, evitar aquele congestionamento que poderá vir no final e ajustar com a Masas, desculpe, aí a Masas poderá ajustar um prazo para comprovação do preenchimento desse requisito, né, da certificação ABT1.
uma pessoa mencionando que preencheu o formulário no site da Abracan e ainda não recebeu um contato. Aí, Cláudio, se você puder responder essa pergunta. Nesse caso aqui, eu peço que a pessoa entre em contato conosco, com a própria Abracan, preferencialmente, né, e verificar o que aconteceu, porque pode estar tendo algum erro no preenchimento do formulário. Eu realmente não sei pontuar o que aconteceu nessa situação específica, mas, por favor, entre em contato com o pessoal da Abracan e a gente verifica o que aconteceu. Obrigado, Cláudio. Bom, em relação à pergunta anterior, né, a pessoa esclarece que estava falando sobre as que não estão vinculados a bancos, né? Bom, se há no mercado determinadas agentes, né, que não têm vínculo algum com banco ou com corretora, né, ou seja, com uma instituição autorizada a operar em câmbio, ele está no mercado informal, né? Não faz parte do mercado formal. E aí, de fato, a atuação está na esfera policial. Então, o que se recomenda é que se denuncie, né? Essas denúncias podem ser enviadas diretamente à Polícia Federal, o Banco Central também pode receber denúncia nesse sentido, existe canal para isso, né? Para encaminhar aos órgãos competentes. Mas aí já não é uma instituição no mercado considerada autorizada a operar no mercado. Outra pergunta é que se existem muitos correspondentes, por que a taxa do selo é tão cara, né? Não tem como ser menor. Bom, o problema aí é que é a questão do trabalho, né, que é feito. A taxa foi dimensionada, já foi respondido aqui, o Cláudio, inclusive, já também colocou, né, que é uma questão que já se colocou o preço, vamos dizer assim, no mínimo, né, possível em relação ao trabalho que é realizado. E o fato de serem muitos também, por um lado, de fato, possibilitou, né, a se conseguir um preço menor, mas, por outro lado, também acarreta, né, um trabalho maior. Então, foi bastante pesado tudo isso até se chegar nesse valor que foi estabelecido. Sim, somente quem a pergunta se somente quem é associado à Abracan pode parcelar. Sim, somente quem é associado, quem tem um vínculo com a associação, né? Porque seria difícil a associação parcelar, isso sempre tem uma questão aí de risco, né, para uma entidade que não é vinculada a ela. O material, uma pergunta se o material vai ser distribuído. Sim, todas as apresentações que nós fizemos será, e a própria gravação aqui desse webinar será distribuída a todos. Aqui, então, bom, só a questão da pergunta que já foi respondida em relação ao limite, parece que a pessoa entendeu. Os correspondentes que não vendem papel moeda ou recarga de cartão, apenas efetuam fechamento de câmbio comercial, também estão enquadrados, né? Sim, já foi respondido lá. Se eles efetuam operação, se são encaminhadores de negócio, não. Aí, se o câmbio é efetuado pela própria instituição, aí eles ainda não estão enquadrados na série 3000. Os que estão enquadrados são os que negociam, né, o papel moeda e fazem o fechamento de câmbio. Pergunta se a apresentação ficará disponível. Sim, vai ser enviado por vocês, né, o vídeo. E também fica no site da Abracan. Esses vídeos ficam no site da Abracan, tem uma área própria para isso. Bom, aqueles
que não estão incluídos aí na série 3000, a pergunta é que se aguardaria essa nova série, sim, deve aguardar. Nós devemos ter possivelmente uma subsérie, né, da série 3000, subsérie 3001, 3002, para os demais correspondentes. Então, aguardem um pouco mais, que isso será divulgado no regulamento. Aqui uma dúvida, a pessoa informa que tenha um correspondente que só opera remessas e não trabalha com turismo. E também se os bancos que cadastraram como correspondente colocam como finder, porém, atuamos da mesma forma que em qualquer um dos casos. Bom, a questão aqui é como há um enquadramento pela própria instituição, né, que contratou o correspondente, como ela enquadrou aquele correspondente, né? Se é um correspondente que trabalha com remessa, apenas com remessa, ele está enquadrado no inciso 2, né, do artigo 9º da 3954. Então, ainda não há uma série definida para esses correspondentes. E aí, então, vai depender do contrato que a entidade firmou com a instituição, né? Então, tem que verificar qualquer questão de dúvida, a recomendação que verifica primeiro com a instituição contratante, como é que ela enquadrou, né, para que possa entender melhor a sua classificação. E qualquer dúvida pode encaminhar também, como nós falamos aqui, pelo site da Abracan. No selo de conformidade existe um e-mail específico para tirar dúvidas. Então, nós estamos chegando aqui ao final da apresentação, do nosso horário. Eu vou aqui responder mais umas poucas perguntas, mas se alguma coisa ainda restar sem resposta ao final, como eu falei, a gente encaminha depois as respostas que não tiverem sido possível, né, responder aqui ao vivo. Com a pandemia, muitas corretoras encerraram seu serviço e o correspondente cambial para se filiar a uma é necessário selo. Sim, é necessário selo. Se ele já tem, se já estava atuando, né, ele já tem como obter o selo, porque ele vai ter como demonstrar, né, o atendimento a todos os requisitos. Se ele parou por um tempo, está fora do mercado por um tempo, aí ele vai ter que ver, talvez, entrar como um novo entrante. Mas isso, quem vai dar essa própria, vamos dizer assim, resposta é a instituição. A instituição, quando um correspondente tentar se vincular a uma nova instituição, a própria instituição vai analisar. Olha, você está há muito tempo fora do mercado, então vai ter que entrar, vai ter que se enquadrar como um novo entrante. Ou então ela vai exigir que já tenha o selo, se de fato o vínculo, né, foi feito há pouco tempo, foi rompido há pouco tempo, né, um vínculo com a instituição anterior. Aqui, comentários realmente que é interessante a certificação do correspondente focado mais no aspecto operacional, que a Abracan já está com o projeto, né? Isso nós devemos evoluir agora brevemente. Pede também uma outra pessoa para explicar melhor o que seria parte da auditoria, canal interno de comunicação destinado à denúncia. Bom, as instituições são obrigadas pelo Banco Central a terem um canal de denúncia. E esse canal abrange, né, também as atividades dos correspondentes. Então, é justamente importante que o correspondente conheça, né, divulgue se ele tiver uma plataforma, por exemplo, um site, qualquer plataforma, divulgue esse canal e entenda, né, como é que ele opera. Quer dizer, ele tem que estar bem alinhado com a questão do canal de denúncia da instituição. É isso que a Mazars vai avaliar. Não sei se o Cláudio quer fazer algum complemento em relação ao canal de denúncia.
O canal de denúncia, eu penso o seguinte, que a instituição pode criar canais de denúncia mais simples, né? Desde colocar um e-mail corporativo que o conjunto de profissionais responsáveis pela análise desse tema, todos receberiam essa denúncia, né? Mas ele pode criar um simples e-mail e colocar no website, e eu acho que isso seria um bom canal de denúncia, e com um custo relativamente muito baixo. Tá? Você não precisa contratar uma empresa ou criar uma estrutura robusta para operar esse canal de denúncia. Você pode fazer uma coisa muito simples. Tá? E com custo realmente muito baixo e de maneira efetiva. O que é importante para o canal de denúncia ser efetivo são duas coisas. A divulgação dele, então ele tem que estar na página principal do website da entidade, e que a empresa também leve a sério as denúncias recebidas, então que ela apure essas denúncias. Tá? Então, eu acho que a empresa pode fazer um canal de denúncia de uma maneira bastante simples e efetiva. Perfeito, Cláudio, obrigado. Aqui é uma pergunta sobre a prova BT1, né? São 40 questões, qual a porcentagem que temos que alcançar? Bom, isso está previsto lá no regulamento também da certificação, quando a pessoa fizer o acesso lá ao site da Abracan na certificação, pode acessar o site da GV, tem um link para isso, onde tem lá a inscrição e tem também o regulamento. O índice de mínimo é de 70%. Então, a pessoa tem acertar, né, 28 questões. Pode errar 12, acertar pelo menos 28 questões. É um índice relativamente, vamos dizer assim, padrão, né, para as certificações. E o que eu posso dizer é que há hoje um número bem razoável de aproveitamento nessas provas de certificação. Hoje nós já temos mais de 4.000 provas realizadas e o índice de aproveitamento é bem acima até da maioria das certificações. Mas eu recomendo sempre a todos que estudem, né? Não é a certificação não é uma provinha simples, a pessoa precisa estudar, precisa se dedicar um pouco para poder obter isso. Vou chegando aqui ao final, vou colocar aqui mais uma ou duas perguntas e depois nós vamos ter que encerrar, porque já extrapolamos aí o tempo. Né? Bom, né, a pergunta é que se no escopo da auditoria isso é verificado, né, o que dispõe o artigo 5º da 3954, que é a questão de emprego de termos característicos das denominações das instituições financeiras, né, no nome do correspondente. Isso sim é checado, como eu falei lá na parte, o primeiro item, né, de checagem é basicamente em relação a questões contratuais, e isso é uma das vedações da norma, né? Não é possível colocar um termo que possa confundir com uma instituição financeira. E mais uma pergunta sobre a situação da corretora que acabou de ser autorizada. Eu mencionei lá atrás que nós estamos atualizando o regulamento para prever a situação dos novos entrantes e que será dado um prazo, quer dizer, a partir do momento de início das operações, os novos entrantes, seja uma corretora, seja um correspondente, agora as novas instituições aí que o Banco Central está prevendo, né, autorizar a operar no mercado de câmbio, todos eles terão um prazo do início das operações para se submeterem ao selo. Então, isso já está sendo atualizado o regulamento e o mercado como um todo vai, então, poder entender e cobrar o selo dentro desse prazo. Mais uma pergunta, se existe tempo médio para contato após a inscrição. Cláudio, eu estou entendendo aqui que é o tempo para contato depois que faz o contrato da auditoria. Né? Então, Vamos lá. Vamos lá. Existem dois momentos, né? Quando a pessoa faz a inscrição no site,
Esse contato é feito pela Abracan. Então, a Abracan vai entrar em contato com o correspondente para formalizar esse contrato. Isso deveria ser rápido, tá? Se eventualmente você não teve um retorno da Abracan, eu peço que, de novo, que ligue para a Abracan para verificar o que aconteceu, porque pode ter dado algum erro no formulário. Num segundo momento, após a formalização desse contrato, a Abracan nos dá o sinal verde e, normalmente, entre 2 e 3 dias, nós já entramos em contato com essa instituição, solicitando os documentos, abrindo espaço na nossa rede para poder fazer o upload disso e já informamos o cronograma do agendamento, né, da programação da nossa auditoria, tá? Isso, normalmente, do nosso lado, acontece entre 2 e 3 dias, tá bom? Ok, Cláudio, obrigado. Também há uma pergunta aqui sobre, dizendo que o material da certificação, a BT1, não é atualizado há muito tempo, e se há previsão para essa atualização. Olha, o material tem sido atualizado constantemente. Inclusive, nós já temos lá no site o material atualizado com essas últimas normas que foram editadas pelo Banco Central, que começaram a vigorar agora no dia 1º de outubro. Então, pode ser que, às vezes, a pessoa esteja fazendo acesso por algum outro lugar. A gente recomenda que o acesso seja ao material, né, seja sempre feito pelo site da Abracan. E lá tem sempre o material atualizado. Não há nenhuma defasagem nisso. Então, até a gente pede, se houver alguma questão nesse sentido, envie também, também existe um e-mail certificação@abracan, onde poderá colocar qualquer dúvida em relação a esse processo de certificação, material, qualquer coisa nesse sentido. Bom, aí um comentário dizendo que não é hora apropriada para exigir o selo, poderia esperar um tempo, né? E nós já respondemos essa situação também. Momento difícil, né? Com pouco movimento de turistas, isso a gente considerou, foi bastante considerado, até para que pudesse dar o prazo, né? Foi dado esse prazo de 1 ano e para também a questão do valor da certificação. Mas, infelizmente, não há como aguardar além desse prazo de 1 ano que já foi dado. O selo de correspondente será ponto de avaliação do selo das corretoras de 2022? Sim, será ponto de avaliação e as corretoras terão corretoras e bancos, né, terão que comprovar o selo dos seus correspondentes. Bom, então chegamos aqui ao final, né? As perguntas, acho que nós respondemos todas as perguntas que foram colocadas aí até o horário limite do nosso webinar, e aquelas que eventualmente não puderam ser respondidas, nós vamos incluir no material que será enviado a vocês, né? Agradeço muito a todos presentes, a atenção de todos, agradeço muito aqui ao Cláudio, ao Sebastião, ao Wilson, né, pela colaboração, e esperamos ter podido esclarecer, né, a maioria das dúvidas que vocês tenham, e mantemos aí os nossos e-mails, né? Coloquei lá, existe o e-mail específico do selo Abracan, e existe o e-mail específico da certificação@abracan, que poderão ser direcionadas também dúvidas, e estamos sempre dispostos a ajudar e a esclarecer para que esse trabalho possa se completar da maneira melhor possível para todos. Muito obrigado. Estamos, então, encerrando o nosso webinar de hoje. Obrigado.